Domo, domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Dr. Stone, episódio de número 2, um episódio que eu só posso dizer que foi incrível e prova mais uma vez que esse vai ser o anime do ano e de longe é o anime shonen da temporada do ano. Para todo caso, eu digo que esse episódio foi melhor que o primeiro episódio, foi incrível, foi um episódio delicioso esse episódio, por conta que eu gostei da divergência de ideais. A gente viu o lado da justiça do Senku, o protagonista, e a gente viu o King of the Stone World, o rei dessa era de pedra, o grande inimigo do protagonista, por conta que a gente viu que o final, a gente viu alguém que discorda e tem o ideal de como deve seguir agora o rumo desse mundo, o Tsukasa Shishio. Admito que eu gostei do ideal dele, acho que é um pouco até justo, só que é um ideal que não tem como você chegar a cumpri-lo, e eu vou falar um pouco disso ainda ao longo do vídeo. Por isso eu ainda concordo que o ideal do Senku, do protagonista, que é trazer todos de volta à vida, é o mais justo e o mais correto a se fazer. Para todo caso, gostei, acho que ambos têm sua justiça e admiro, achei bem legal essa divergência que a obra já colocou ao longo dos episódios que irão ser. Para todo caso, vou falar como é que foi o episódio, o que eu achei, o que eu gostei, porque Taijo, sem sombras de dúvidas, sempre roubando a cena e sendo engraçado e nobre, porque sério, que episódio para falar, caraca, você foi o cara. Mas você vai ver ao longo do vídeo o que eu mais gostei. Então vamos falar de Dr. Stone, episódio de número 2, o grande rival de Senku chega, o rei da Era de Pedra, Tsukasa Shishio. Começando por fatos importantes que o episódio nos forneceu, mas eram algo meio que óbvio. A gente viu que corpos petrificados que foram quebrados não são nada mais que cadáveres. Você pode, digamos que usar o líquido lá que despetrifica, digamos, o corpo, só que vira um simples cadáver porque, querendo ou não, o corpo da pessoa foi quebrado, foi cortado ao meio, então não tem como a pessoa estar viva. Foi algo bacana, foi algo interessante, foi legal, tipo, a forma como fizeram, porque a gente viu que o Taijo, tipo, falou, como é que você está desonrando o corpo de uma pessoa? E daí ele fala, então preste sua oração agora para a pessoa que foi morta, porque ela foi de grande ajuda para fazermos os experimentos. Foi muito engraçado isso. Acredito também que foi mais engraçado quando o Senku fala que ele fez também esses experimentos na África, e o Taijo só fala, que tipo de estudante você é? Então, tipo, foi muito engraçado, porque um garoto do colegial, tipo, ir pra África pra fazer tudo isso, o cara é tensai mesmo, o Senku. Então, eu gostei bastante dessa forma que eles nos explicaram, e ainda teve cenas engraçadas envolvendo os dois amigos, foi bem interessante. Então, vemos que Senku concede a Taijo a primeira escolha de quem será a primeira pessoa a sair da petrificação. Vemos que Senku já fala, eu só quero salvar todo mundo, é muito trabalhoso quem vai ser o primeiro, você que escolhe, Taijo. E daí o Taijo agradece o Senku e ele escolhe a grande paixão dele, a Yuzuriha, a Yuzu-chan. Então acontece que finalmente eles tendo escolhido, eles vão para onde ela está. E o que acontece é que ia tudo ocorrer normal, eles iam fazer o processo, ela sairia da petrificação. Mas nosso querido Taijo lembrou de algo muito importante. Se eles tirassem ela agora da petrificação, ela acordaria despida, sem suas roupas. Então Taijo fala para Senku, a gente vai levar ela para o acampamento e fazemos lá. A gente não vai fazer isso com ela sem roupas. E o Senku só fala, no mundo, numa era de pedra, você acha que o que as pessoas vão se preocupar é se elas estão com roupas? É sério isso, Taijo. Ela pode ter até um pinto que ela não vai dar a mínima. E o Taijo só responde, a Yuzuhira não tem. Então foi muito engraçado isso, porque sério, eu ri demais com essa cena. Daí acontece que eles iriam levar ela para o acampamento, o Taijo pega o corpo dela, que deveria ser pesado por conta da petrificação ainda mais. E daí acontece que leões surgem, e daí o problema começa, porque como é que eles vão despetrificar ela, como é que eles vão fugir com esse corpo dela, se eles estão, digamos, cheios de leões em seus caminhos? Então vemos que eles continuam fugindo, só que os leões são muito rápidos. Então acontece o grande sacrifício de Taijo, ele mesmo joga o corpo da Yuzu-chan para o Senku pegar e fala, você fuja daqui, eu vou segurar, por conta que você conseguirá trazer a humanidade de volta à vida, você é um gênio. E acontece que daí vemos o Senku falando, não pense nisso, enquanto eu sou o cérebro, você é a força, o mundo não vai conseguir voltar sem nós dois. Então sério, foi lindo ver esse símbolo de amizade, que um é necessário para o outro, sério, eu gostei bastante. Então após convencer Taijo, eles conseguem fugir, e daí acontece que Taijo tem a ideia e fala, a gente vai despetrificar esse cara aqui, porque ele sabia que o valentão, o Tsukasa Shishio, algo do tipo, que eu acho que foi falado até no episódio 1, que era um cara forte, que botava, digamos, medo em todos, e era ainda, digamos que um estudante
estudante, ele fala que esse cara vai dar conta. Então acontece que apontando para o corpo, o Senku vai usar o líquido do cara, digamos, no corpo inteiro, e daí acontece que aí o Zuchan vai ter que esperar. O Taijo pede desculpas todos e o Senku só fala, para de se desculpar e vamos logo salvar esse cara, que ele que vai ajudar a gente agora. Então daí, após segundo sair da petrificação, vemos que ele já começa a estudar a situação, algo muito interessante, prova que o cara pode ser mesmo um rei. Então vemos que o Tsukasa só pergunta, Oda, como é que está essa situação, o que está acontecendo aqui, e daí o Senku já informa por conta que ele ainda estava saído, digamos que da petrificação, ele estava quase se movendo, tipo, como se o cara, tipo, tivesse vendo a situação toda, como se ele estivesse na pedra. A gente sabe que isso pode acontecer se você talvez estiver com a consciência muito forte ainda e não ficar inconsciente, então pode ser que ele estivesse vendo toda a situação mesmo. E acontece que daí o Senku explica tudo, que tem leões à sua esquerda, à direita, que eles estão cercados mesmo. Então, digamos que surge o cara que pode ser o escudo, que pode ser a força, que pode ser a caça que protegerá Senku e Taijo. O Tsukasa só se levanta, pega os leões, derruba e mata, ou pelo menos deixa um inconsciente, e os outros daí, vendo que a fera era mais forte, recuam. Então foi bacana, foi muito interessante, por conta que a gente viu que o cara usou os punhos, ele mal tinha, digamos que, recobrado a consciência, talvez. Ele saiu daquele processo que demorou mais de 3.700 anos, percebeu a situação que o Senku passou e derrubou um leão. Prova que o cara é muito forte. Vemos que nível de habilidade, o Tsukasa é perfeito. Ele é tipo o rei mesmo da selva. Ele consegue lidar com gaivotas, pássaros, ele pega ursos, javalis, qualquer tipo de animal, tipo de caça que eles quiserem comer, é só pedir pro Tsukasa que ele consegue. Então vemos que assim ele pegou peixes, entre vários outros animais. Só que já no primeiro momento que o Senku, ele, digamos que libertou o Tsukasa lá com o ácido, a gente percebeu que ele avisou o Taijo, cuidado, há vários tipos de pessoas que serão libertas no mundo de volta. Então há assassinos, há pessoas com más intenções. E digamos que o Tsukasa, ele é uma pessoa que tem uma intenção que eu gostei, acho que é válida. Só que, como eu disse, é problemática porque é aquela intenção que dificilmente ocorrerá. Então eu falo sobre isso ainda no final do vídeo, acredito. Vamos falar ainda de outro ponto importante. Então agora, fazendo suas refeições, devemos dizer que Senku já faz a pergunta: qual é o grande passo para que a gente volte, digamos, à era tecnológica, à civilização, para que a gente já consiga progredir bem rápido? A gente viu que 10 milhões de pontos para quem acertar, é bastante. E o Taijo só fala: smartphones, com isso a gente vai conseguir ir bem. E daí o Senku fala: claro, ótimo, né? Smartphone, quantos milhões de anos você está, seu arro? Então foi muito engraçado. Daí acontece que como posso dizer, o Tsukasa, ele já pensa um pouco mais pé no chão. Ele fala ferro, e daí o Senku fala que, tipo, ainda é muito cedo. Então algo que é bem necessário é carbonato de cálcio, o cal, aquelas marcas que é colocado em campos esportivos. Então vemos que daí o Taijo só fala: então temos que ir para um depósito esportivo e pegar isso. E o Senku já fala: claro, se em 3.700 anos depois ainda existisse isso, daí seria ótimo para a gente conseguir. Então a gente viu que eles vão ter que pegar de conchas que tem esse material, esse elemento. Então vemos que daí o Senku, ele fala que para progredir eles precisarão disso, e tem 4 utilidades boas para, digamos, que eles conseguirem utilizar. A primeira utilidade seria para a agricultura. Com isso eles conseguiriam melhorar, aumentar, cultivar o solo. Então, digamos que melhorando o solo e deixando com que ele, digamos, progredisse, eles conseguiriam fazer um bom aumento da colheita. Então, é o primeiro passo. A segunda utilidade seria para misturar e aquecer com areia, pois assim eles fariam o elemento básico para surgir o cimento, e fazendo cimento você faz grandes construções de casas. Então seria a segunda utilidade. E a terceira utilidade, nada mais, nada menos que nosso querido sabão, algo que, se usarmos no corpo, a gente se livra de germes e assim não pegamos doenças. Por conta que nesse mundo, nessa era que está voltando, eles precisarão usar bastante disso para que eles não morram. Então, sabão para se livrar contra as doenças. É muito útil esse carbonato de cálcio. Então são essas 3 utilidades básicas. E você deve estar pensando: e a quarta utilidade, Haru, que o Senku falou? Então, como ele mesmo falou, são só 3, por conta do que a quarta utilidade deve ser algo relacionado a armas, que ele não quis falar por conta que ele não confia no Tsukasa. Então ele só falou que são 3, mas a quarta provavelmente deve ser a ver com arma, porque a gente viu que à noite ele estava fazendo meio que um arco e uma flecha. Mas para todo caso, vamos falar agora sobre outro ponto que é meio relacionado a isso,
que é sobre a falta, digamos, de confiança, ou melhor dizendo, a percepção inteligente de Senku diante de Tsukasa. Vemos que o ideal do Tsukasa, digamos que é fazer que essa Era de Pedra, essa nova civilização, seja composta só de pessoas de bom coração, ou seja, jovens, crianças, que ainda não foram manchadas pelas mãos, digamos que imunda dos adultos desse mundo. Então acontece que esse é o ideal do Tsukasa, que eles acabem com a vida das pessoas que estão petrificadas, de adultos, ou melhor dizendo, que eles usem o ácido nas petrificações de crianças e jovens, porque assim o mundo, digamos que irá ter, digamos, uma salvação. Por conta do que? Ele quer um mundo composto de pureza, onde não tenha adultos com as mãos manchadas. E o que isso quer dizer? Ele lembrou de uma história quando ele era pequeno, porque a gente acredita que a história daquele garoto foi uma história relacionada a ele. Ele estava pegando conchas que não pertencem a ninguém, que tipo, você pega, digamos que do mar, da areia, e ele queria fazer um colar, algo para a irmã dele que queria ser uma sereia. E ele não conseguiu isso por conta de um adulto que não deixou ele pegar essas conchas. Então, com ódio desse adulto, a gente percebe que provavelmente era aquele adulto que ele quebrou a cabeça. Ou seja, ele matou uma pessoa, como o Senku falou. Você sabe o que você está fazendo? E ele falou, Wakaru, eu sei o que eu estou fazendo. Só que daí ele falou o real motivo dele. Ele não vai querer que a civilização volte por completo. Ele quer que só a nova civilização volte. Uma pessoa que não tem uma mão manchada, um jovem, uma criança. E isso foi um motivo legal, é o ideal, digamos, se você tem, digamos, uma possibilidade de fazer com que a pessoa que pode ser um problema para o futuro, por que não, digamos, que parar lá nesse momento que ela nem pode voltar à vida? Foi algo legal por conta que ele falou que os adultos, quando eles voltarem, eles serão gratos no começo, eles exigirão, e o meu pagamento, por conta que esse terreno, essa terra era minha, eu quero o que era meu de volta. Então, digamos que eles irão roubar o futuro dos jovens. Então foi bacana, concordo que eu acho que se há a possibilidade, ele está mais certo do que executar. Então gostei muito do que o Tsukasa, digamos, que fez. Só que eu acho que ainda o motivo do Senku é aquele mais nobre e justo que a gente deve seguir. Ele para, digamos, que o Tsukasa no momento que ele iria quebrar, matar outra pessoa e fala: Zen, Zen, eu não concordo com nada disso. Eu vou resgatar as pessoas com o poder da ciência, ou seja, eu vou trazê-las todas de volta à vida. Então vemos que a divergência de ideias surge, porque o Senku, ele acha, acredito que justo, ele quer trazer todos de volta à vida. Eu acredito que aí podemos dizer, seja a pessoa com intenções negativas ou não, mas o real motivo é trazer a civilização de volta, ou seja, resgatar essa civilização. Já o Tsukasa, ele quer selecionar as pessoas que merecem. Ambos têm suas divergências, mas qual será a mais justa? Conta de que vemos que o Tsukasa, ele tem um ideal lindo, e eu concordo que, tipo, dava pra seguir, só que a gente não sabe se essa pessoa que tinha um coração puro continuará tendo um coração puro a vida inteira. As intenções negativas, outras intenções que não são puras, intenções que podem manchar uma pessoa, podem surgir com o tempo. Então digamos que essa civilização que o Tsukasa tanto idealiza, que ele quer fazer, pode ser que não exista, mesmo que no começo exista, como o Senku, que as pessoas seriam gratas a ele e depois provavelmente iriam trair, iriam querer mostrar suas intenções. Pode ser que nessa civilização que ele também quer almejar, as pessoas, digamos, que tenham seus próprios objetivos, que não seja um objetivo que concorde com todos, que seja um objetivo que traia algumas pessoas, que traga problema para o futuro. Então o objetivo do Tsukasa é aquele objetivo idealizado que dificilmente acontecerá na vida. Então, por conta que uma pessoa que é pura no momento, surgir uma mancha com o passar dos anos, então, tipo, é meio óbvio que provavelmente dificilmente acontecerá, e provavelmente o Senku vai falar algum motivo que ele não concorda com o motivo do Tsukasa. Provavelmente o próximo episódio vai ver o que mais o Senku vai falar. Admito que eu gostei, porque foi aquela trilha sonora, foi aquele momento que o... como eu posso dizer? O Senku, ele já surge, já segura no ombro e fala que não concorda. Tipo, deu aquela hype, falou, caraca, vai começar uma confusão aí. Porque, como eu já falei, eu gostei, acho que ambos têm seus motivos nobres, ideais. Acho que é justo o Senku, digamos, que querer trazer todos, por conta que a pessoa não teve culpa do que aconteceu nesse processo de ter sido petrificada. A pessoa merece ter sua vida novamente, independente do que é. Só que eu concordo que o motivo do Tsukasa, ele é muito forte e ele não é totalmente errado, porque é um motivo, tipo, justo. Você, tipo, querer acabar com aquela pessoa que pode manchar um futuro que pode ser lindo. Então, digamos que ambos têm seus ideais, é difícil,
dizer o que é certo e o que é errado. Mas para todo caso, se você quiser me dizer com quem você concorda, me diga nos comentários. Para todo caso, vamos para outras partes do episódio. Eu vou falar de uma cena que eu acabei um pouco confundindo no começo do vídeo, mas agora eu vou falar sobre a cena em questão. Foi a cena que a gente viu que o Taijo fala: que tipo de estudante você é, o Senko? Dona Taipo. Porque, tipo, a gente viu que o Senko falou que, tipo, a carne de leão é fedorenta, é ruim, não vale a pena comer. Então acontece que tudo tá sendo uma referência por conta que o Taijo falou que ele quer experimentar vários tipos de carne, que ele quer comer mais carne além das carnes de Usagi. Por conta que é mostrado, tipo, o que eles comem, que é só cogumelos ou alguns tipos de folhas, vegetais, e ele quer comer mais carne. Então daí acontece que após ele saber que o Senko comeu já carne e quando estava na África, ele pergunta, tipo, que tipo de estudante Gakusei o Senko é pra ter feito isso. Foi uma cena que foi muito divertida e engraçada e agora eu ressaltei aqui porque merecia o destaque. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu tinha pra falar sobre o episódio de número 2 de Dr. Stone, um episódio que eu gostei bastante. Acho que ele foi um episódio muito mais profundo porque, querendo ou não, já foi apresentado os personagens principais. Gostei bastante, digamos, desse episódio 2 ter mostrado as diferenças de ideais, o que algumas pessoas acham mais justo de ser mudado agora nessa nova era, como a gente vê, digamos que a nobreza, o senso justo do Senko. Eu concordo que ele está certo em querer trazer todos de volta à vida, só que eu acho que ele deveria ser o novo líder. Afinal, se ele está trazendo todos de volta à vida, ele deveria ser líder e eles já deveriam criar regras para que não aconteça tragédias, talvez que nem 3.700 anos atrás. Então seria legal isso também. Para todo caso, vamos ver com o decorrer do tempo o que irá acontecer conforme eles vão salvando as pessoas. Admito que vai ser problemático o episódio 3, por conta que a gente já viu que o título é Armas da Ciência. Provavelmente a quarta utilidade do carbonato de cálcio vai surgir nesse episódio. Provavelmente ele usará armas, e será que vai ter um confronto entre Senko e Tsukasa? Bom, a gente vai saber com o tempo, ou melhor dizendo, no próximo episódio. Gostei bastante das cenas que teve, acho que o Taijo continua sendo aquele personagem que a gente ri bastante, que ele faz o trabalho corporal, o trabalho, digamos, de força bruta. Ele pegou várias conchas, então o Senko já conseguiu, digamos que rapidamente usar desse elemento, desse, como eu posso dizer, do que continha nessas conchas, e conseguiu fazer daí vários dos experimentos que ele queria, das utilidades. Então foi muito bom, mas então foi isso que eu tinha pra destacar. E se sua pergunta é: Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio? Então, meu querido e minha querida Kohai, para o próximo episódio de Dr. Stone, a gente vai ver, finalmente, acredito que o confronto entre seus ideais, a gente vai ver provavelmente utilizando armas e talvez até tendo que lutar contra seu antigo companheiro, ou companheiro, o Tsukasa. A gente vai ver provavelmente talvez novos personagens, talvez a gente veja. A gente vai ver o que Taijo vai fazer e talvez a gente veja a volta de outros personagens. Finalmente Yuzuriha, a Yuzu-chan, vai ficar despetrificada? Bom, a gente vai saber vendo, mas assistindo o próximo episódio a gente conversa. Então, muito obrigado por ter visto o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Dr. Stone. No próximo vídeo, mata, né?